Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e nossos amigos que acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. E estamos em meio a uma conferência internacional na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. O Senhor tem nos agraciado muito com coisas sobrenaturais, revelações inéditas e muito desfrute, muita vida. Estamos realmente como quem sonha de tudo o que o Senhor está fazendo entre nós. Todavia isso não é meramente para o nosso desfrute, isso tudo, irmãos, é para o Senhor poder nos equipar para a luta pelo reino de Deus, e também o Senhor poder concretizar, terminar a sua vontade na sua igreja, e realizando a edificação da igreja e enchendo a tua igreja de toda a plenitude de Deus. Nós chegamos à mensagem de número 10, com o título de Cristo é o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. A leitura da Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículos 18 até 23. Como nós temos falado praticamente todas as mensagens, o problema do homem foi quando ele deu ouvidos à palavra da serpente. E a serpente, com a sua sagacidade, colocou dúvida e corrompeu a mente do homem. E ao desobedecer contra a palavra de Deus e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, assim o homem se desconectou de Deus, o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo pelo pecado, e a morte passou para todos os homens, e o livro de Romanos fala, todos pecaram. E nós passamos em lugar de estar conectado com a própria verdade, própria realidade, nós passamos a estar conectados com a mentira, e da mentira foi nos passando toda sorte de inveja, ódio, homicídio e toda sorte de impurezas e injustiças, e foram nos colocadas todas as dificuldades para relacionamento com outro homem. Então o Senhor, graças a Deus, Deus não tem nos deixado na mão, apesar do caminho para a árvore da vida está fechado no jardim do Éden. Deus não permitiu que o rio que regava o jardim fosse interrompido. Graças a Deus, o rio saía do jardim do Éden e se repartiu em 4 braços, 4 direções da terra, para encontrar o homem onde quer que ele esteja. Todavia, para que o homem pudesse ser novamente conectado com Deus, o homem precisava de que os pecados fossem perdoados. Portanto, para a reconexão é necessário a redenção dos nossos pecados. E graças a Deus, Cristo, Ele deixou a glória do céu, Ele se rebaixou, se humilhou a si mesmo, se tornou um servo em figura humana para viver aqui na terra humildemente, o eterno se sujeitando ao tempo e ao espaço. Ele tomou o caminho da cruz, foi humilhado, foi injuriado e sofreu, com uma morte terrível, que é a morte de cruz, derramou seu sangue para realizar a eterna redenção, para levar o homem de volta para Deus. E dessa forma, todo aquele que ouvir a palavra do Evangelho, que é a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, isso está em Efésios 1, versículo 3, Efésios 1, versículo 13. Podemos ler novamente.
Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, a salvação chegou até nós pelo evangelho. E o evangelho que chegou até nós é por meio da palavra da verdade. O homem precisava da verdade. O homem que se desconectou da própria verdade lá no jardim do Éden, o homem precisava se afastar da mentira e se encher da verdade. Portanto, em Colossenses 1, versículo 5, também diz a mesma coisa: por causa da esperança que vos está preservado nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Graças a Deus, essa palavra que nós ouvimos, a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, é exatamente a palavra da fé que está em Romanos capítulo 10. Dê uma olhada em Romanos capítulo 10. Senhor Jesus, versículo 8 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Irmãos, Deus facilitou todo o trabalho para nós. O homem perdeu acesso à árvore da vida e o caminho foi fechado pelos querubins, que representam a glória de Deus, e também fechado com uma espada que representa a justiça de Deus, e essa espada havia fogo que a revolvia, representando a santidade de Deus. Portanto, se o homem não atender às três exigências, o caminho para a árvore da vida não se abriria nunca mais para o homem. Quais são as três exigências? São exigências que nós temos que atender para satisfazer com relação ao padrão da glória de Deus, também da justiça de Deus e também da santidade de Deus. Mas graças a Deus, o caminho de volta para Deus, reconectar-nos de volta para Deus, irmãos do Senhor, facilitou tudo. O homem não precisa pagar a penitência pelo que ele fez, pelo pecado que ele cometeu. O homem precisa tão somente, irmãos, receber pela fé a palavra da fé e a palavra da verdade. E como receber a palavra da fé? Irmãos, não precisa pagar penitência, não precisa subir de joelhos 100 degraus de uma escada, não. Basta o quê? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É muito simples. Não cabe a nós, irmãos, procurar atender às exigências da glória de Deus, da justiça de Deus e também da santidade de Deus, porque Jesus Cristo na sua morte, irmãos, e na sua ressurreição já atendeu todas essas exigências. Quanto a nós, irmãos, não cabe a nós sermos salvos pelas obras. Não é pelo que nós fizemos de bem ou de mal é que nós vamos alcançar a salvação. Basta confessar com a boca: Jesus é o meu Senhor, e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós somos imediatamente salvos. Nós recebemos de volta o acesso a Deus. Só que dessa vez o nosso acesso a Deus é por esse rio que Deus não interrompeu e que chegou até nós pelo Espírito. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo, porque com o coração se crê para a justiça já está atendida, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aleluia! Nós temos um Senhor rico, basta invocar. Você sabia que você tem um cartão do Banco Celestial? Quando você recebeu a salvação, Deus te deu esse cartão. Mostra para mim o seu cartão. Como você consegue sacar as riquezas com esse cartão? Qual é a senha? Qual é a senha? Oh, Senhor Jesus! Todos que têm esse cartão são ricos, porque o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, irmãos, que nós vamos para as ruas. Nós somos esses que levam essas boas novas. Nós pregamos essa boa nova. Hoje, para receber salvação é muito simples. Basta crer com o coração, né, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, e passar a invocar esse nome. Nós temos um Senhor rico para nós. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas aqui, irmãos, é o Evangelho. O Evangelho. Por isso, irmãos, nós pregamos o Evangelho da palavra da verdade para a salvação, né? E é a salvação quando nós cremos no Senhor Jesus e invocamos o nome do Senhor Jesus. O nosso espírito foi salvo. João capítulo 3, como diz? João 3, disse Jesus a Nicodemos. Nicodemos era o suprassumo de todo ser humano, mas ele não conseguia entender como Jesus conseguia fazer coisas que ele não conseguia. Então ele queria aprender com Jesus, e Jesus disse para ele: não tem outro jeito, não é pelo aprender nos livros, não. Se alguém, versículo 3, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, o que Deus quer fazer é a mudança de reino, não é mudança de comportamento. Não é a partir de agora você é um cristão, você passa a se comportar como cristãos, e a Bíblia é um livro de conduta de um cristão. Não, um cristão em primeiro lugar precisa fazer uma mudança de reino. E essa mudança é mudança para o reino de Deus. E como nós podemos mudar-nos para o reino de Deus? Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Mesmo que o homem pudesse, né, nascer de novo,
é isso que muitos pregam, né? Uma doutrina totalmente herética, errada, né? De que a reencarnação do homem, não há reencarnação. Ainda que pudesse haver reencarnação, você pode nascer 1000 vezes da carne e você continuaria sendo a carne. Ninguém se aperfeiçoaria nascendo de novo da carne. O que nós precisamos fazer, irmãos, é nascer do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, não admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, não só uma mudança de reino, nessa mudança de reino, você passa a nascer de novo. Quem recebeu a palavra da fé, quem creu no seu coração, quem invocou o nome de Jesus, irmãos, foi salvo no Espírito. Você nasceu de novo no Espírito. Você passou agora, por causa desse novo nascimento, a vida de Deus passou a viver dentro de você. João capítulo 1, versículo 12, como diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que receber o nosso Senhor Jesus se tornou um filho de Deus, porque nasceu do Espírito, nasceu de Deus. E como receber? É crer. Receber é crer. Quem quer receber Jesus? É só crer. Não precisa fazer muita coisa, não. É só crer. E quem crê, nasceu de novo. E quem nasceu de novo é um filho de Deus. Aleluia. Então nosso espírito já tem a vida de Deus, já está conectado por meio de Cristo a Deus com riquezas insondáveis, como aquele manancial profundo de Deuteronômio capítulo 8. E João capítulo... Ó Senhor Jesus, quando nós cremos, recebemos a salvação do Espírito, fomos reconectados com Deus a nível do Espírito, a nível espiritual, e nós então fomos batizados pelo Espírito em um só corpo. Passamos a ser membros orgânicos do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, dê uma olhada. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, que deveria dizer assim também com respeito à igreja, mas eu vou explicar isso depois. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, porque eu fiz questão de ler esses dois versículos, é para dizer a vocês que receberam o Senhor Jesus. Quando vocês creram no Senhor Jesus, vocês nasceram do Espírito, vocês agora têm a vida de Deus, vocês são filhos de Deus, só que vocês não são apenas uma pessoa individualista aqui na terra como cristãos. Vocês agora foram colocados para dentro do corpo de Cristo. Você, como cristão, não está só nesse mundo, você é um membro do corpo de Cristo. Um membro não pode viver sozinho.
Um membro não pode se isolar dos outros membros. Um membro precisa viver a vida do corpo. Por isso, quando você vai para o PAC, para ser aperfeiçoado, você que está acostumado a trabalhar sozinho, né? Para cumprir a sua meta, você faz a comportagem, prega o evangelho, eu posso orar por você, tudo sozinho. O líder da equipe vai chamar a atenção sua. Irmãos, nós temos que pensar na coletividade. É assim que eles falam. Se preparem para ouvir isso. Você pode ter feito a sua tarefa, batido a sua meta, e os outros? Nós vamos pensar nos outros. Nós somos um só corpo. Somos membros do mesmo corpo. Não adianta um ter alcançado o outro, não. Nós temos que alcançar todos juntos. E a vitória não é só de um, a vitória é de todos. Irmãos, é assim mesmo. Portanto, irmãos, põe na sua cabeça, você não é mais um cristão individualista, sozinho, isolado. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Você é um membro, o quê? Para isso, eu expliquei que o inimigo de Deus, quando o homem se desconectou de Deus, colocou a mentira dentro do homem, colocou esse vazio que não dá para preencher com as coisas desse mundo dentro do homem. Por isso que o homem vive com a sensação do vazio. E principalmente o inimigo de Deus colocou todos os elementos que vai nos dificultar a ter relacionamento uns com os outros. Ele coloca a inimizade entre nós, ele coloca a inveja entre nós, coloca ciúmes entre nós, coloca dissensão, coloca divisão, não é isso? Coloca ira, maledicência. Mas Cristo, quando Ele morreu na cruz, Efésios 2, Ele destruiu, Ele derrubou na cruz a parede da separação que estava no meio de nós, a inimizade. Versículo 13 de Efésios 2 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quem estava longe são os gentios. Quem são os gentios para quem está ouvindo pela primeira vez? Os gentios são aqueles que não são judeus. Porque a promessa de Deus foi primeiramente dada, as promessas de Deus foram dadas primeiramente aos judeus. Mas, irmãos, nós que não tínhamos nada que ver com a comunidade de Israel, Cristo Jesus nos aproximou pelo sangue de Cristo. Versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Os judeus e os gentios. Os judeus que creram e os gentios que creram. Só que entre os judeus e os gentios tem uma parede de separação muito alta, intransponível, culturas totalmente diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes, religião que nos separa. Mas graças a Deus, Cristo na cruz, Ele derrubou toda a parede de inimizade entre os judeus e os gentios. Na verdade, irmãos, também derrubou qualquer inimizade que possa surgir entre nós. Porque Ele é a nossa paz. Versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo
um novo homem fazendo a paz. Deus não quer muitos indivíduos cristãos maravilhosos, bons cristãos, para colocar como troféus nas ruas da Nova Jerusalém. Deus quer produzir um novo homem. Deus quer produzir um homem coletivo. Por isso, irmãos, você não é um cristão isolado, nem tem uma meta isolada. Nós temos que trabalhar, irmãos, para a edificação da igreja, para Deus poder ter aqui na terra um novo homem e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Deus quer um corpo de Cristo, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E qual o objetivo de tudo isso? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos mais, concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Irmão, nós somos cidadãos do mesmo reino, nós somos membros da mesma família. Olha um para o outro. A cor de pele pode ser diferente, mas nós somos cidadãos do mesmo reino. Nós somos membros da mesma família. Você sabia que você tem passaporte? Você tem um passaporte do reino de Deus? Quando esse passaporte for totalmente preenchido, você terá direito a entrar na manifestação no reino dos céus. Isto é, quando você for enchido pela realidade de Deus, através do rio da graça. Quando todos os carimbos no seu passaporte forem, quando Cristo conseguir estampar no seu passaporte a substância de Deus, quando Ele estampar a substância de Deus em todo o seu passaporte, você vai mostrar o passaporte na entrada do reino. Fala, eu vou entrar, amém. Porque hoje você já tem passaporte do reino dos céus, e você também já é da família de Deus. Você está sendo edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, irmão, está acontecendo isso entre nós. Satanás quer pôr ódio no nosso meio, Satanás quer pôr inveja no nosso meio, Satanás quer pôr um com o outro, encher-nos de rivalidade, de competições, de um puxar o tapete do outro. Mas não, Deus, com o rio da graça, está nos enchendo com o esplêndido de Cristo, com compaixão, com a longanimidade, com amor, irmãos, com o mesmo sentimento, o mesmo amor entre nós. Nós somos unidos de uma só alma, porque somos esse edifício que está sendo bem ajustado, e esse edifício cresce para ser o templo, santuário dedicado ao Senhor. Porque Deus quer produzir o quê? A habitação de Deus no Espírito, no qual também vós igualmente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando essa habitação de Deus no Espírito estiver pronta, irmãos, toda a rede de amor estará já tecida, e o Senhor finalmente, Deus finalmente poderá descansar das suas obras. Ó Senhor Jesus, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Então a reconexão é por meio da salvação do Espírito, visa a reconexão, né? Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, quando eu mostrei os vasos comunicantes. Os vasos comunicantes, né? Deus, esse manancial profundo,
e Ele quer fluir para dentro de nós o rio da graça. E quem é que nos conectou com Deus? É Cristo. Cristo fez a comunicação entre o vaso de Deus e o nosso vaso. E o nosso vaso, a primeira parte que foi conectada já com Deus, quando nós cremos no Evangelho da nossa salvação, invocamos o nome do Senhor, quando nós cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, o nosso espírito nasceu de novo. E o nosso espírito hoje está totalmente conectado com Deus por meio de Cristo. O nosso espírito foi salvo. A salvação do nosso espírito, irmãos, é de uma vez por todas e já está conectado com Deus. O nosso espírito não tem problema. Por isso a Bíblia vive falando para vocês, né, que nós devemos aprender a viver no Espírito. No Espírito não temos problema, porque o Espírito já está conectado com Deus, que é o Espírito, tá? Então, Deus deseja hoje, através do nosso Espírito, Ele quer transformar a nossa alma. O Espírito não tem problema, o Espírito pelos princípios de vasos comunicantes já recebe todo o rio da graça, até o Espírito não tem problema nenhum, mas do Espírito precisa entrar para a alma. Esse é o nosso grande problema. O quanto você deixa o rio da graça entrar a partir do Espírito para entrar na sua alma. Esse é o grande segredo. Ó Senhor Jesus, por isso Romanos capítulo 12, versículo 2, como diz. Quem sabe? Rogo-vos, pois, irmãos, vou ler versículo 1. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mais racional serviço. Versículo 2. E não vos conformeis com esse século, irmão, porque a nossa alma já está formatada com esse século. A nossa alma está configurada, conformada com esse século. Irmãos, vamos renovar a nossa mente para que a nossa alma possa ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que esse versículo quer dizer? Se você quer que todo o seu ser seja transformado, receba essa transformação que vem pelo rio da água da graça, você precisa abrir a porta entre o seu espírito e a sua alma. E como o seu espírito abre a porta da sua alma? A parte do seu espírito que tem a responsabilidade de fazer comunicação com a sua alma, chama-se consciência. E essa parte da consciência precisa da colaboração da alma, e a parte da alma que vai receber o que vem pelo Espírito é a nossa mente. A nossa mente é a parte líder da nossa alma. Então a nossa mente, se estiver conformada com esse século, não vai abrir a porta. Então a nossa mente precisa ser renovada. Por que funciona a imersão na palavra? A imersão na palavra é para renovar a nossa mente. E quando a sua mente é renovada, a sua mente abre porta para o seu espírito. Quando você abre porta para o seu espírito, o espírito está cheio de água da vida. E o rio então passa a entrar para a sua alma. Invade sua mente. E a partir da sua mente, vai invadir para a sua alma. Enquanto a comporta para a alma estiver fechada, a sua mente
está cheia de vaidade dos seus pensamentos. A sua alma, cheio de problemas da alma, não é isso? A sua emoção está cheia de problemas da emoção, você sabe? Nós somos todos, como seres humanos desconectados de Deus, nós somos muito frágeis emocionalmente falando. Somos ou não somos? Somos cheios de problemas com depressão, com angústia, ansiedade. Quem não tem ansiedade? Às vezes nos dá umas crises de ansiedade, não dá? Porque a nossa alma está desconectada com Deus. Vamos permitir que o rio da graça entre para a nossa alma. Não só passe pela nossa mente e passe para a nossa emoção. Encher a nossa emoção de realidade de Deus. E no fim, encher também a vontade que está na nossa alma. Ó Senhor Jesus, dessa forma, irmãos, Deus está, se você permitir, né? Eu já li isso para vocês, não é isso? Em Efésios capítulo 3, versículos 17 a 19, vocês acho que estão cansados de ouvir, né? Posso falar de novo ou não? Então, Efésios 3 aqui, ó. Efésios 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você precisa convidar Cristo para entrar no seu coração. O seu coração é formado por uma parte do espírito, que é a consciência, mais as 3 partes da alma, a mente, emoção e vontade. Essas 4 partes somadas chama-se coração. Por que Cristo já habita no seu coração? Porque Cristo já está no seu espírito. Cristo não tem problema no seu espírito, Ele já habita no seu espírito, isto é, Ele já habita na sua consciência, Cristo já está lá. Só que entre a consciência e a sua mente tem uma porta. Essa porta está fechada. Cristo está, você recebeu Cristo um dia, ó Senhor Jesus, e você foi salvo, você recebeu Cristo, Cristo entrou em você, você se tornou um filho de Deus. Só que Cristo entrou por seu espírito, e seu espírito ficou como um quarto de hóspede. Ele está trancado lá, ele está confinado no quarto de hóspede. Sequer você convidou ele para a sala, sequer você convidou ele para a sua cozinha, você não abriu a sua casa todinha para ele. Vamos convidar o Senhor para entrar na nossa casa? Aqui, habite Cristo aqui é fazer morada. Aqui não é só habitar de uma maneira, né, fria, seca. É deixar Cristo ser o dono da casa. Que Ele sinta-se à vontade na sua mente. Ele seja quem governa a sua mente. Você não tem mais tanta liberdade nos seus pensamentos. Permita que Ele governe a sua mente. Ele governe as suas emoções. Ele governe a sua vontade. Irmão, dessa forma Cristo vai habitar no nosso coração. Cristo vai fazer morada em nosso coração. Irmãos, tudo isso acontece, esse rio flui para dentro de nós. É fácil falar rio flui, mas o rio, que rio é esse? Falar que o rio flui ainda é abstrato. Esse rio, irmãos, invade o seu coração, invade a sua mente, emoção e vontade, é por meio da palavra. A palavra é o veículo que traz a graça de Deus, traz o próprio Deus e traz Cristo para dentro de você, irmãos, como a corrente sanguínea que corre nas suas veias, nos seus vasos sanguíneos. Enquanto você está aqui, assentado aqui, o seu corpo está trabalhando. Quem já tomou lanche? Quem já comeu alguma coisa? Quem já jantou antes de ir para a reunião? Aquilo que você comeu, enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, a corrente sanguínea,
o corpo já está trabalhando. Aquilo que você comeu, né, já estão sendo digeridos, primeiramente na saliva, na mastigação, depois aqui no estômago, tá? E depois no intestino. E no intestino, o intestino vai retirar todos os nutrientes que o seu corpo precisa e jogar na corrente sanguínea. E quem é que leva esses nutrientes para alimentar boca a boca, célula por célula? Quem que faz essa distribuição? Quem é o veículo que faz a entrega, delivery, até o domicílio de cada célula? Quem que entrega? É a corrente sanguínea. É ou não é? A corrente sanguínea é o veículo. A palavra é o veículo. Então, irmãos, cada célula é ávida para receber os suprimentos da corrente sanguínea, ou não é? Se você fosse aquela célula, você diz: puxa vida, está chegando o alimento, está chegando o nutriente, oba, está chegando a corrente sanguínea. Cada célula do seu corpo é ávida pelo veículo que faz entrega de nutriente e oxigênio. Quem está alimentando, quem está fornecendo o oxigênio que cada célula sua precisa? Enquanto você está assistindo aqui, sentado aqui, você está respirando, não está respirando? Quem parou de respirar aqui? Vamos ter que levar você para o caixão, né? Enquanto estamos sentados aqui, estamos respirando. Sabe por que estamos respirando? Os pulmões estão fazendo uma troca de ar. Os pulmões retiram gás carbônico, né, de cada célula e coloca oxigênio em cada célula. Faz essa troca, tá? Por isso que você respira. Você inspira, você expira, não é? Está fazendo essa troca. Irmãos, nós precisamos ser como essas células. Devemos ser ávidos pela palavra. A palavra está chegando. A imersão na palavra é para isso. Ou a palavra está chegando com nutriente, a palavra está chegando com oxigênio. Eu estou morrendo de fome. Oba, a palavra chegou. Por isso, irmãos, dessa forma, estamos sendo transformados. Estamos sendo transformados. E essa transformação, irmãos, vai fazer o quê? Deus novamente. O homem estava conectado com Deus na criação. No sexto dia, quando Deus acabou de criar o homem, Ele viu tudo quanto criara, Ele disse: muito bom. A nível da criação, estávamos conectados com Deus. Mas o inimigo de Deus conseguiu nos desconectar. Qual é a solução de Deus? Não é nos conectar de novo, primeiramente a nível da criação mais. A solução dele, irmãos, é nos reconectar a nível da nova criação, a nível do Espírito. A criação ainda não foi reconciliada com Deus, ainda não foi reconectada com Deus, mas através da reconexão da nova criação, a criação tem esperança de ser reconectada de novo com Deus, através de nós. Então a reconexão começa a nível espiritual, a nível da nova criação. E essa reconexão da nova criação começa não sei se vocês estão entendendo, a partir desse processo de transformação da nossa alma, célula a célula, transformando-se, mudando metabolicamente. A mudança não é de um dia para o outro. O Senhor está nos transformando, não está?
Todo dia estamos permitindo que a palavra traga nutrientes, traga oxigênio para transformar a minha alma. Amanhã mais um pouco, ouvindo a palavra e praticando a palavra. Depois de amanhã mais um pouco. O que está acontecendo, irmãos? O Senhor está enchendo-nos com os elementos de Deus, com os elementos da realidade de Deus, que o homem perdeu na desconexão a nível da criação. E Deus está começando a nos encher com toda a realidade espiritual, com a verdade de novo. Por isso, irmãos, quando chega no versículo 19, ainda Efésios 3, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais aqui tomado de toda a plenitude de Deus. Se você for ler os livros de consulta, e como Vincent, você vai ver que essa palavra ser tomado é melhor ser traduzido ser preenchidos, preenchidos até a tampa, preenchidos até não poder preencher mais. Então até a plenitude de Deus. Em outras palavras, esse processo que está acontecendo conosco, irmãos, está nos enchendo com toda, até a plenitude de Deus. E quando Ele nos preencher até a plenitude de Deus, irmãos, o Senhor vai voltar. Quando o Senhor voltar, irmãos, será o momento da revelação da glória dos filhos de Deus. Romanos 8. E quando chegar o momento da revelação da glória dos filhos de Deus, irmãos, os nossos corpos serão transfigurados. Deus vai falar: agora você não precisa mais do corpo, eu vou te dar um corpo da ressurreição, como o do Senhor Jesus. Um corpo que não será mais matéria. Eu falei para a minha, finalmente você vai se livrar do peso. Seu corpo da glória não terá mais peso, porque não é matéria. E conseguirá andar à velocidade da luz e viver na eternidade, e caminhar de um lado para o outro sem avião. Não precisamos de avião mais, nem de carro. Aleluia. Irmãos, aí sim, naquele dia, a criação será reconectada com Deus, por meio de nós sermos reconectados. Mas só a reconexão da nova criação ainda não é suficiente, porque a nossa alma ainda não está totalmente reconectada com a verdade. Então o Senhor precisa nos encher a alma, não é isso? Encher até a plenitude de Deus. E qual é a finalidade de tudo isso? Quando Cristo encher-nos com toda a realidade de Deus, sabe o que vai acontecer? Cristo vai ter a primazia entre nós. Cristo será cabeça. Toda a igreja, todo o corpo estará encabeçado em Cristo. E esse é o mistério da vontade de Deus. Efésios 1, versículo 9 e 10. Vocês sabem de cor, não? Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então Deus tem uma vontade, e o beneplácito da sua vontade, sabe o que significa beneplácito? Eu desde muito jovem, quando eu li essa palavra beneplácito, é difícil de entender. Irmão, na verdade, eu passei a entender pouco a pouco. Irmãos, beneplácito aqui, nós traduzimos por bom prazer. É na verdade aquilo que agrada a Deus, aquilo que apraz a Deus, aquilo que satisfaz a Ele, aquilo que dá alegria para Ele, que é do agrado dEle. Irmãos, Deus tem uma vontade, e essa vontade agrada a Ele. É do seu agrado que nós sejamos todos encabeçados por Cristo. Enquanto Deus, através de Cristo, não nos encher com toda a verdade, com toda a realidade que Deus é, com amor, com luz, com a justiça, com a santidade, com a glória, com todos os atributos de Deus,
com a vida de Deus, com a natureza de Deus, e nos encher com todas as virtudes humanas, irmãos, não tem Cristo encabeçar-nos. Não sei se vocês entendem. Um governo que tem alguns bairros que ele não consegue ter um policiamento, porque ali o crime domina. Então, se ele não tomar conta, tomar posse de lá, o governo não governa tudo. Se tiver algum espaço não preenchido pela realidade de Deus, Cristo não domina lá, não governa lá. Vocês estão me entendendo? Então não podemos permitir em nós, primeiramente em nós, ter espaço em que Cristo não domine. Onde Cristo não domina? Onde não há realidade de Deus. Por isso, irmãos, esse processo em que nós estamos passando é muito importante. Vamos continuar fazendo a imersão na palavra? Continuar, irmãos, amando a palavra profética? Vamos continuar praticando a palavra? Irmãos, tudo isso nos faz encher, preencher até a plenitude de Deus. Quando a igreja como Cristo corpo de Cristo for preenchida com a plenitude de Deus, irmãos, Cristo encabeçará a igreja de fato. Ele é a cabeça da igreja, e essa é a vontade de Deus. É um mistério de Deus, vou ler de novo: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Qual é a sua vontade? Mistério da sua vontade, fazer convergir nele. Convergir aqui, irmãos, é encabeçar. Cristo precisa encabeçar sobre todas as coisas. Na dispensação, essa palavra dispensação é oikonomia. Na dispensação da plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É quando Deus, através dos tempos, das eras, das gerações, e quando chegar na plenitude dos tempos, quando chegar no final dos tempos, irmão, nós estamos chegando no final dos tempos. Deus tem uma economia, Deus tem uma administração, Deus tem uma gestão, uma gerência. Deus está gerenciando para que através das eras, dos tempos, as coisas vão para o tempo, vai passando, e Deus precisa gerar alguma coisa. E estamos no final dos tempos, irmão, tem que gerar, Deus tem que gerar na nossa época, na nossa era. Ó Senhor Jesus, a plenitude dos tempos, em primeiro lugar, irmãos, termina na nossa era e mais a era vindoura. A era vindoura ainda faz parte dos tempos 1000 anos. Só que para poder vir os 1000 anos, precisa terminar a nossa era hoje. Por isso, irmãos, a economia da plenitude dos tempos, irmãos, tem que estar executando a vontade de Deus hoje. Estamos no final da era. Estamos no momento da aurora. O dia está raiando. O que você está esperando? Vamos nos engajar. Vem para essa luta. Vamos fazer imersão. Assim como cada célula que almeja pela corrente sanguínea, nós somos como aquela, uma corça que tem sede pelas águas. Somos ávidos pela palavra. Somos ávidos fazer imersão na palavra para receber, extrair cada nutriente, cada oxigênio, para nós vivemos, para nos preencher com toda a realidade de Deus. Que Deus possa estar executando sua economia, executando o seu plano nos nossos dias. Irmão, não estamos perdendo tempo não.
Estamos correndo contra o tempo. Estamos chegando já perto da plenitude final dos tempos. Cristo tem que encabeçar todas as coisas. Mas para Cristo encabeçar todas as coisas, irmãos, não é uma teoria. Não é teoria. Ele precisa encher você primeiro. Encher você de realidade espiritual. E como Ele vai encher você de realidade espiritual? É pela palavra. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando isso acontecer, versículo 22 de Efésios 1: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu esse Cristo para a igreja. Parece bonito, né? Deus deu Cristo para a igreja. Mas se Deus deu Cristo para a igreja tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Por que Deus deu Cristo como cabeça para a igreja? Por que Deus deu para a igreja Cristo para a igreja? É para Ele ser o cabeça? Você não leu aqui? É para Ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Aí não é só sobre a igreja, aí já é sobre todas as coisas. Então veja a nossa responsabilidade. Se nós não formos preenchidos até a plenitude de Deus, com a realidade de Deus, Cristo nos preencher totalmente, nós não seremos o veículo para Deus nos usar e preencher todas as coisas. Vocês estão percebendo que são duas coisas? Uma é Deus nos encher como a igreja. Precisa nos encher, preencher como a igreja. E quando Deus terminar de nos preencher pela igreja, Deus vai usar a igreja, irmãos, ser a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Toda a criação será enchida por Cristo, mas por meio da igreja. Então vamos lá para Colossenses. Eu falei tudo isso para preparar terreno, para podermos entrar no versículo 18. Senhor Jesus, Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmão, no propósito eterno de Deus, os que creem em Jesus se tornam membros do corpo de Cristo, e todos devem funcionar para a edificação do corpo. Porém, precisamos estar supridos e governados pela cabeça que é Cristo. Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 12, dá uma olhada. 4, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Para a obra do seu ministério. Vai para a versão King James atualizada, ali está melhor traduzida. Para a obra do ministério. Qual é a obra do nosso ministério? Qual é o seu ministério? Que é o seu ministério? Qual é o seu ministério deve executar? Qual é a obra dele? A edificação do corpo de Cristo. Se alguém perguntar qual é o seu ministério, o meu ministério é para a edificação do corpo de Cristo. Mas como eu vou fazer isso? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Aí entra entrelaçamento, tá? Seguindo a verdade, realidade. Deus precisa nos encher com sua realidade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmão, tudo precisa crescer a partir da cabeça. É a cabeça quem manda agora, irmãos. É a cabeça quem nos governa. A cabeça quem dá as ordens. Da cabeça que vem o falar, é a boca, a palavra, né?
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmão, não espera outro edificar a igreja por você. Você, como membro do corpo de Cristo, é que edifica a igreja. A igreja é edificada quando cada um de nós, irmãos, fazemos a nossa parte e nós nos entrelaçarmos em amor com outros irmãos, servindo juntos, saímos para pregar evangelho juntos, fazer comportagem juntos, cuidando juntos, não é isso? E cuidando das pessoas juntos. Irmão, esse entrelaçamento é a justa cooperação. Esse entrelaçamento nos compacta. Vocês sabem que aquele tecido precisa estar compactado. Para ter valor, um tecido tem que ser compactado. Irmão, o Senhor nos compacta, nos consolida e o Senhor nos ajusta uns com os outros. E assim, irmão, nós crescemos naquele que é a cabeça. Ó Senhor Jesus. E quando a igreja Romanos 12. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Portanto, irmãos, não tenha você, por ser eu gostaria de ter determinada função no corpo. Irmãos, é Deus quem dá para cada um a sua função, né? E nem todos têm a mesma função. Não precisa dizer por que o outro não faz o que eu faço, não, né? Nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui está nos dando de uma maneira mais prática, o que é que cada membro pode receber de função. No corpo, então, tem quem tem a função de profetizar, a palavra profética. Essa profecia aqui, se você for na versão restauração e for na nota de rodapé, você vai entender que essa profecia é principalmente referindo-se àquela profecia que recebe da revelação direta de Deus, em outras palavras, o que nós hoje estamos chamando da palavra profética. Então a edificação da igreja começa pela palavra profética, começa pela profecia, tá? E se ministério, se serviço, graças a Deus, irmãos, depois que nós estamos bem espiritualmente, por tudo que está acontecendo no nosso meio, irmão, os nossos serviços também nossos serviços estão ficando cada vez mais, né, feitos com excelência. Maravilhoso. O nosso chão, o nosso piso aqui está brilhando, irmãos. Está melhorando a cada vez mais. Porque os irmãos fazem com amor. E de onde vem esse amor? É suprido pela palavra, pelo fluir do rio da graça. Irmão, nós passamos até realidade, isso que chamam de realidade. Não é só fachada, mas realidade. Aleluia. Então, se serviço, dediquemo-nos ao serviço. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. Até quem ensina, irmãos, ensina de acordo com a palavra profética. Não é porque eu sou mestre, eu ensino do que eu quero. Não, eu ensino do que o profeta trouxe de palavra, não é isso? O que exorta, também exorta de acordo com o que o Senhor falou pelo profeta. Quem contribui com liberalidade, quem quer contribuir? Ofertas. Nós falamos do tripé: ministério da palavra, ministério dos serviços, e graças a Deus hoje o Senhor também está turbinando o ministério das ofertas e riquezas materiais. O Senhor nos deu uma ordem pela palavra profética. Vamos para o continente africano. Vamos levar o SEAP para lá. Vamos reimprimir os livros lá.
vamos formar, né? Vamos ter muitos comportores por lá e mudar totalmente, né, a maneira de reunir, a vida da igreja, tudo. Irmãos, só que para fazer esse trabalho, as passagens são caras, tudo é caro. Precisa alugar um lugar, uma casa para comportores, uma casa para o SEAP, precisa comprar vans para transporte, não é? Precisamos pagar, né, um lugar para Bucafé, já estamos pensando em Bucafé para alcançar grandes centros. Tudo isso é dinheiro. Uma região já gastou 800 mil reais nesses meses, outra região também já gastou 800, 900 mil, e outra região já gastou 500, 600 mil. Irmãos, graças a Deus, quando Deus nos dá uma tarefa, Ele supre com recurso. E o recurso vem de onde? Vem do bolso dos irmãos, do seu bolso. Não é maravilhoso? Irmão, esse é o corpo. É você que edifica o corpo. Você participa da edificação. Você não está na arquibancada assistindo. Você participa da edificação do corpo. Fazendo a limpeza, fazendo um serviço, você está participando. Você contribuindo, você está participando. Você ensinando por outro de acordo com a palavra profética, você está participando. Você amando as pessoas, pregando o evangelho, orando pelas pessoas nas ruas, fazendo comportagem, você está participando. Graças a Deus, irmão, nós estamos edificando a igreja, o corpo de Cristo, o seu próprio crescimento em amor. Eu quero que você se sinta dentro disso, porque a edificação do corpo de Cristo ficou muito longe de nós, ficou como teoria. Vamos edificar o corpo de Cristo, mas você está participando. Ó Senhor Jesus. Quando a igreja estiver totalmente edificada, totalmente preenchida com a realidade de Deus, isto é, crescendo até a medida da estatura da plenitude de Cristo, está em Efésios 4:13, e assim, seguindo a verdade em amor, no versículo 15 já li, crescendo em tudo naquele que é cabeça, como resultado, irmãos. Eu vou voltar a ler 1 Coríntios 12:12, que eu li, eu não expliquei. 12:12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito à igreja. Esse versículo deveria ser a igreja, enquanto a igreja ainda não estiver preenchida totalmente com a realidade de Deus. Em outras palavras, enquanto cada membro não for totalmente preenchido com Cristo. Cristo começa a habitar no seu coração. Pela renovação da sua mente, você recebe a palavra profética e entra na sua mente. E depois está habitando na sua emoção, está habitando na sua vontade. Você então manda corpo e sai para a rua. Posso orar por você? Faz a comportagem, faz a imersão na palavra, né? Edifica a igreja. Aqui na igreja você participa dos serviços, você participa da edificação. O que está acontecendo, irmãos? Você está sendo enchido com o próprio Cristo. Vocês se lembram quando eu falei que Cristo é a estampa que traz a substância de Deus e entra em você e deixa uma marca? Grava em você, estampa em você a própria substância de Deus. Eu não disse também, quando o seu passaporte for totalmente carimbado com a substância de Deus, você terá um passaporte para entrar na manifestação do reino dos céus? Sabe, isso quer dizer o quê? Quando todas as partes do seu ser for enchido com Cristo. É isso que Deus está fazendo. Quando tudo for enchido por Cristo, a sua mente é Cristo, a sua emoção é Cristo, a sua vontade é Cristo. E assim a igreja, irmãos, será Cristo.
Aí eu posso ler esse versículo do jeito que está escrito. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo de Cristo se tornou o próprio Cristo. Nós nos tornaremos o próprio Cristo. De modo que não pode haver grego, nem judeu, nem escravo, não, porém, Cristo é tudo e em todos. Não é mais teoria para nós, isso está acontecendo. Estamos nos enchendo da realidade de Deus. Em outras palavras, estamos nos enchendo de Cristo. E dessa forma, irmãos, é impossível Cristo não encabeçar. Se Cristo virou constituinte do meu ser, Cristo então manda em tudo. E através disso, irmãos, a igreja, quando chegar à plenitude do final dos tempos, Cristo será a plenitude, a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus estenderá esse preenchimento de Cristo, irmãos, para toda a criação, para tudo, todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então Cristo é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo não somente é o primeiro da nova criação, mas também é o princípio. Apocalipse 21, 6 e 7, vamos dar uma olhada? Apocalipse 21, 6 e 7. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele também é o princípio e o fim. Irmãos, Ele é o primeiro, Ele também é o último. Ele é o primeiro alfabeto, Alfa, também o último alfabeto, Ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Sabe o que significa ser primeiro? Ser primeiro, irmãos, significa Ele é o primeiro. Ué, fala, mas claro, se é o primeiro, Ele é o primeiro. Significa o quê? Não tem nada antes dele, certo ou não? Cristo é o primeiro, então não tinha nada antes dele. Por isso que Ele é o primeiro. Mas o que significa Cristo ser o princípio? Ser o princípio, irmão, significa que Ele é a origem de todas as coisas. Dele se originaram todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas, principalmente, irmãos, no que se refere à realidade de Deus. Cristo é a realidade de Deus. Ele originou em nós a realidade de Deus. E Cristo, porque Cristo é o primogênito da criação, né? Nós vemos isso em versículo 15, né? 15 a 17. Ele é o primogênito da criação, então Ele é o primeiro a nível da criação, aqui embaixo. Ele é o primeiro a nível da criação, quando Deus criou as coisas, tá? Então Ele tem a preeminência sobre todas as criaturas. Efésios 1, de 15 até 17, dá uma olhada. Efésios 1, né? 15 a 17. Perdão, Colossenses 1, Colossenses 1, 15 a 17, já lemos isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, a nível da criação, isso é a nível da criação, Cristo é tudo, Cristo é primeiro, né? Mas a partir do versículo 18, Cristo revela que Cristo é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, isto é, Ele é o primeiro da nova criação.
Da velha criação ele é o primeiro, mas agora da nova criação ele também é o primeiro. Ele também é a cabeça da igreja, porque a igreja é a nova criação. Ele é cabeça. Então ele tem a primazia na igreja. Ele é o primeiro, tem preeminência, que é a nova criação de Deus. 2 Coríntios 5,17. Dê uma olhada em 2 Coríntios 15,17. Que é a igreja? A igreja é a nova criação. 2 Coríntios 15,17, que diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Na verdade, aqui é melhor traduzir para nova criação. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, toda a queda do homem a nível da criação, a desconexão do homem a nível da criação, irmão, todas essas coisas antigas já passaram. Vamos ter um novo começo. Um novo começo não a nível da criação, um novo começo a nível da nova criação. Então aquele que está em Cristo tem esse novo início, a nova criação. Quem tem convicção aqui de dizer, nós somos da nova criação? Deixa as coisas antigas, coisas antigas passarem. Vamos deixar como passado. Agora vamos começar tudo novo, né? As coisas antigas já passaram, né? Ó Senhor Jesus. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Que diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Irmãos, fica nessa disputa de circuncisão e incircuncisão, irmãos, são das coisas passadas. Mas o que realmente vale, o que realmente importa, é o ser nova criação. Nós somos da nova criação. Nós fomos gerados agora, irmãos, a nível da nova criação. Irmãos, nós estamos em Cristo. Estamos sendo preenchidos com Cristo. Um dia a igreja será o quê? O próprio Cristo. Ó Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo é que produziu a nova criação, produziu a igreja. É a esse nível que todos nós fomos reconectados com Deus em vida e em realidade. Mas tudo isso, irmãos, é graças à ressurreição de Cristo. Que se Deus não tivesse ressuscitado a Cristo, irmãos, a nossa fé é vã. Vocês se lembram de 1 Coríntios 5,15? Alguns diziam que não há ressurreição dos mortos. Paulo então ficou bravo. Ué, se não há ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé, vã é a nossa fé. Não é isso? Então vamos comer, beber e morrer. Para que viver essa vida para Deus, né? Irmãos, não. A nossa vida não, a esperança da nossa vida não se reside nessa vida. Porque Cristo ressuscitou. Nós somos da nova criação. Porque nós estamos em Cristo. Nós fomos gerados pela ressurreição de Cristo. Por isso, irmãos, versículo Colossenses 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. Porque aprouve a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Deus quer que em Cristo morasse, residisse toda a plenitude. Então Cristo não só é o primeiro na criação, também é o primeiro na nova criação. Ele tem a primazia nos dois níveis. Mas Deus se agradou em fazer de Cristo a própria plenitude nos dois níveis. Nos dois níveis, irmãos, Cristo é a plenitude.
Mas o que significa plenitude aqui? A plenitude, irmão, significa que tudo que Deus é, com todos os seus atributos, já venho falando isso há muito tempo, como a realidade que Deus quer encher a nova criação, e através da nova criação, mais tarde encher também a velha criação. Irmãos, isso significa plenitude. Eu vou falar de novo, não sei se você vai entender, né? O que é plenitude, irmãos? É tudo que Deus é. Tudo que Deus é na sua vida, na sua natureza, com seus atributos. Isto é, com toda a realidade do que Deus é, que Deus deseja preencher toda essa realidade do que Deus é, a nova criação. E quando Deus preencher a nova criação, Ele vai preencher toda a criação. Isso significa plenitude. E aprove a Deus, agradou a Deus, que em Cristo residisse essa plenitude. Deus quer colocar essa plenitude em Cristo. Quem vai ser a realidade dessa plenitude? É Cristo. Por isso, irmãos, quando a igreja encher-se de Cristo, é a própria plenitude que encheu a igreja. Senhor, não sei se vocês entenderam, mas de qualquer forma, está falado, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, por exemplo, eu não expliquei para vocês que Cristo é a imagem do Deus invisível? Tudo que Deus é, em Cristo, está a plenitude. Difícil entender, né? Vamos olhar para o Sol. O Sol está ali, em plena fusão nuclear. Aquela temperatura altíssima. Nenhum de nós é capaz nem de chegar perto. Mas como você se beneficia do Sol? Quem traz os benefícios do Sol para você? É o resplendor. Cristo é o resplendor da glória. Deus é a glória. Cristo então trouxe Deus para nós, com todos os benefícios de Deus até nós. Portanto, Cristo é a plenitude. Tudo que você quer de Deus está em Cristo. Cristo é a expressão exata do seu ser. Tudo que você quer da substância de Deus, você tem em Cristo, como aquele que vai gravar a substância em você. Ele não vai só entregar para você a substância, Ele vai gravar em você. Por isso, Ele é a plenitude. Deu para entender melhor agora? Ó Senhor Jesus. Esses termos são difíceis de explicar, viu? Eu espero que vocês estejam entendendo. Irmãos, o próprio ser de Deus, isto é, a sua substância, a sua essência, está toda em Cristo, como a plenitude. Aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, quer dizer, tudo que Deus é, toda a substância de Deus, toda a glória, irmãos, esteja em Cristo. Por quê? Porque se você for enchido de Cristo, você tem Deus, você tem a plenitude, você tem tudo. Ó Senhor Jesus. Difícil explicar, mas Deus vai fazer você entender. Versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, que nos céus. Irmãos, toda a criação se desconectou do Criador pela queda do homem. Nós somos culpados. Homem culpado da criação ter sido desconectada com Deus. Quando o homem caiu, irmão, toda a criação se desconectou de Deus. Então a redenção que Cristo realizou na cruz, irmãos,
tem objetivo de reconectar toda a criação com Deus novamente, por meio da plena filiação da igreja. Quer dizer, quando a igreja alcançar a plena filiação, vocês não estão me entendendo, então é Romanos 8, vamos lá, Romanos 8. Quando a igreja estiver hoje, estamos no processo de sermos preenchidos com Cristo, preenchidos com a realidade de Deus, preenchidos até o topo, até o máximo, com o próprio Cristo, que é a plenitude. Irmãos, o que vai acontecer? Vai chegar a plena filiação nossa. Nós alcançaremos, irmãos, o nível de um filho maduro, o nível de herdeiros. Estamos prontos para herdar a herança de Deus, né? E quando chegar esse momento, Romanos 8, versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Irmãos, quando pelo menos um grupo de vencedores, quando esse grupo que está em Sião, esse grupo que está vivendo a realidade da vida da igreja em Filadélfia, alcançar, porque Deus não pode exigir que toda a igreja, porque tem muitos cristãos, irmãos, estão desapercebidos disso tudo que nós estamos falando, e a maioria dos cristãos estão dispersos, mas Deus precisa de um pequenino rebanho. Deus precisa de uma igreja em Filadélfia. Deus precisa de um grupo que luta pelo seu reino na fortaleza de Davi, que é Sião. Então, quando esse grupo de vencedores, que representarão toda a igreja, a chegar ao nível da plena filiação, quando você foi enchido por Cristo, quando você foi enchido pela plenitude, quando você chegar até o topo, através da imersão da palavra profética, de praticar, pregar o evangelho nas ruas, salvar as pessoas, cuidar das pessoas, edificar a igreja, entrelaçar esses fios de amor. Quando chegar o momento da plenitude, o que acontece? O Senhor vai falar, aleluia, o seu espírito está cheio de Cristo, a sua alma está cheia de Cristo, mas o seu corpo ainda é esse corpo corruptível, esse corpo material. Eu também vou trocar o seu corpo agora. Eu vou transfigurar o seu corpo da glória. Eu não queria ler, mas 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 15. Ó Senhor Jesus. Versículo 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Irmão, mas alguns vão receber a vinda do Senhor vivos. Essa é a minha esperança, irmãos. Eu quero que o Senhor venha enquanto eu ainda esteja vivo. Aí o mortal será revestido de imortalidade. Eu não precisarei morrer esse corpo, mas eu serei revestido do corpo da glória. Então, quando chegar esse momento, irmãos, chegará o momento da plena filiação. E quando chegar o momento da plena filiação, nós vamos reconectar toda a criação ali onde está Romanos 8, que eu não li, né?
Romanos 8, como diz aqui. Ele diz assim, versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, a criação está esperando por você. O que está esperando fazer imersão na palavra? Né? Quem sabe, quando você chegar perto de uma árvore, essa árvore vai dizer: o que está esperando? Está perdendo tempo? Faça imersão na palavra, né? E versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida. Vocês estão vendo essa palavra redenção? Então a redenção de Cristo não é só para nós. A redenção de Cristo é para libertar toda a criação do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, através de nós alcançarmos a plena filiação, Deus vai reconectar a criação novamente, e a criação já terá sido redimida através da redenção de Cristo. Todavia, a ofensa introduzida pela desobediência de homem não foi aplacada, senão pelo sangue de Cristo, o qual fez a paz com Deus, com vistas a reconciliar também todas as coisas sobre a terra e dos céus. É isso que significa esses versículos de Colossenses. Todas as coisas, não somente o homem, mas todas as outras coisas também precisam ser reconciliadas com Deus. Por isso no versículo 21 diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Irmãos, nós vamos, o Senhor Jesus, a serpente enganou a Eva, corrompeu a mente do homem, isso em 2 Coríntios 11, versículo 3, com o objetivo de nos apartar, nos desconectar da simplicidade e pureza que o homem tinha com relação a Cristo. E o apóstolo Paulo, irmãos, não se conduz por padrões humanos, embora vivendo como seres humanos. Ele não lutava segundo os padrões desse mundo, né? Eu vou ler, vai, eu não queria ler, vou lá. 2 Coríntios 10, vocês aguentam mais uns minutos, não? 2 Coríntios 10, né? Versículo 2: sim, eu vos rogo que não tenha de ser usado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então alguns criticavam Paulo, que ele estava andando, né, com a conduta mundana, porque embora eu esteja na carne, andando na carne, mas eu não luto segundo a carne, porque as armas da minha luta, a nossa luta, não são armas carnais, e sim, são armas poderosas em Deus. Irmão, quando ele fala das armas, é a palavra, né? Porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Satanás quer pôr, irmãos, sofismas entre nós, colocando dúvida, né, na nossa mente quanto à palavra de Deus. Mas a palavra profética, irmão, está destruindo fortalezas. E também toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo cativo, todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, o problema é obedecer. Quando a mente é corrompida, o homem fica rebelde. Por isso, irmãos, todos nós no mundo, nós estamos sujeitos ao espírito de que atua hoje nos filhos da desobediência. Nos tornamos desobedientes, mas graças a Deus, irmãos, pela palavra que é poderosa para destruir fortalezas, está nos levando de volta para a obediência. Né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo, e levando cativo todo
todo o pensamento à obediência de Cristo. Não deixa mais nenhum pensamento da sua mente estar fora da obediência de Cristo. Irmãos, isso é a imersão, irmãos. A imersão na palavra é que nos dá isso, nos faz obedecer, coloca a nossa mente no Espírito, né? Ó Senhor Jesus, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então os ataques do inimigo visam corromper a nossa mente, cercá-la com arrazoamentos, ilhando a nossa mente em uma fortaleza, com pensamento carnal. Irmão, não é assim que acontece? Quando o seu marido ofende você, ou quando a sua mulher ofende você, você diz, mas que desaforo, né? Ele tinha que falar isso comigo. Que atitude, mas sem graça, né? Aí você então fica bravo. Aí, quanto mais você fica na sua razão, mais você vai construindo uma fortaleza em volta de você, que são os arrazoamentos. Quanto mais você vê essas coisas acontecendo, que negócio é esse? Grito de guerra, imersão na palavra. No passado não era assim, a nossa vida da igreja não era assim, né? E quanto mais você vê, que coisa absurda, né? Fazer isso, e quanto mais você vai colocando razão, arrazoamento, mais você vai estar dentro de um castelo. Ninguém vai conseguir tirar você desse castelo, porque a sua própria razão, os seus argumentos confinaram você dentro desse castelo, dessa fortaleza. Aí, irmãos, você fica como a esposa e o marido, os dois ficam de mal por uma semana, virado de costa para o outro. Irmão, capaz de até no caixão ter que ser enterrado de costa um para o outro, né? Porque cada um tem a sua razão. Irmão, vamos destruir essa razão? Deixar que a palavra profética venha destruir o nosso certo e errado. Não é simples, irmãos? Ó Senhor, vou deixar minha outra palavra, deixar para depois. Irmãos, graças a Deus, os ataques do inimigo visam corromper a nossa mente, cercá-la com arrazoamentos, mas a palavra de Deus é uma arma poderosa para destruir fortalezas e levar todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando você leva a sua mulher, o seu marido junto com você, fazer imersão na palavra, todas essas fortalezas são destruídas. Por isso o apóstolo tem vivido com simplicidade e singeleza, né? Não na sabedoria humana, mas na graça divina para servir os irmãos. Irmãos, eu não quero ser complicado, eu quero ser simples. 2 Coríntios 1:12, acho que eu vou terminar por aqui, eu tenho mais coisa para falar, vou parar por aqui. 2 Coríntios 1:12, dá uma olhada. 2 Coríntios 1:12. Ó Senhor Jesus. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essa palavra santidade e sinceridade em alguns manuscritos é com simplicidade e sinceridade. Irmãos, eu prefiro viver na simplicidade e na sinceridade de Deus, e não na sabedoria humana, mas na graça divina. Houve um tempo, nos anos 80, houve uma rebelião nas igrejas. E eu desesperado para salvar, porque eram muitos jovens entre nós, salvar aqueles jovens que estavam sendo contaminados com a morte. Sabe que a morte se alastra, né? A morte espiritual, com a palavra negativa, né? Vai se espalhando.
E quando a morte vai, irmãos, mata. A morte mata. Eu vou vendo, de repente, um jovem que fica apático. Outro jovem fica negativo. Outro jovem morre espiritualmente. E o desesperado para acudir, para socorrer, né, tal, e tentando salvá-los da morte espiritual. Só que de tanto ajudá-los, eu ouvi muitos argumentos, muitos arrazoamentos. Eu também acabei me contaminando com a morte. Embora eu não quisesse, eu estava ajudando quem estava na morte. Por isso, irmãos, nunca se contamina com a morte. Sabe qual é o sintoma? Quais são os sintomas? Eu sentava aqui, não aqui, né? Sentava numa conferência, o Senhor usando o irmão Dom para ministrar a palavra, falava a palavra. Eu sentado aqui, eu comecei a perceber que eu fiquei muito crítico. Irmão Dom não devia falar assim. Falando assim, dá motivo para os outros criticarem e pensarem desse jeito. O irmão Dom que falou outra vez isso, acho que não precisava ter falado. Vocês entenderam ou não? Eu passei a reunião toda julgando isso, julgando aquilo e tal. Quando eu percebi, irmão, muitos à minha volta estavam desfrutando com alegria. Eu estava morto. E cheio de razão. Vocês entenderam? Irmãos, eu levei, quando eu percebi que eu estava desse jeito, estava morto. É horrível, irmãos. Você está certo, mas morto. Todo mundo está errado, é você que está certo. Ninguém está vendo, só você está vendo. Por isso você critica, porque ninguém sabe. Então você parece o salva-pátria. Eu vou criticar porque ninguém está vendo. Na verdade, eu que estava na morte. Eu pedi, Senhor, me socorre. Tira-me dessa situação. Você sabe quando, se você ofende a Deus de um pecado, você se arrepende, né? Pede perdão para o Senhor e rapidamente você passa por aquilo, não é isso? Mas quando você contamina-se com a morte, não é fácil se limpar, não. Você fica complicado, fica muito crítico. Você julga tudo, você é juiz de tudo. Quem sou eu para julgar, irmão Dom? Eu ou não é? Ele tem uma comissão de Deus. Mas eu comecei a julgar. Que coisa terrível, irmãos. Eu sou Deus por acaso? Eu estava me colocando como Deus. Falei, Senhor, me socorre. Vocês acreditam que eu levei alguns meses para me limpar? Talvez se eu tivesse cometido um pecado era mais fácil. Mas me livrar da morte, livrar com essa complexidade da mente, julgando tudo, criticando tudo, irmãos, eu levei meses para me limpar. Depois disso, quando eu li este versículo aqui, foi exatamente esse versículo, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Meu, sabedoria humana é julgar, é criticar segundo o homem. Isso está errado, aquilo está errado. Quem sou eu para falar isso? Né? Não com sabedoria humana, mas na graça divina. Eu não sirvo o Senhor na sabedoria humana, eu sirvo o Senhor na graça. Eu rio da graça que muda a igreja, que transforma a igreja. Eu não é, irmãos? Eu decidi, nunca mais eu quero ser complicado. Eu decidi, nunca mais eu quero me contaminar com a morte. Nunca mais eu quero ter esse status, essa maneira de agir como críticos, como juiz, julgando os outros. Isso está errado, aquilo está errado. Irmãos, Deus sabe agir. Não é com o seu certo e errado que Deus vai consertar a igreja, que Deus vai levar a igreja até o final. É com o rio da graça. Vamos confiar na graça divina, não na nossa sabedoria humana. Vamos conservar-nos simples, sinceros. Eu não quero mais ser complicados. Eu não sei se vocês querem. Eu não quero ser. Eu quero ser simples e obediente. Amém.